Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo vai adorar, tenho certeza, porque você certamente já pensou sobre o tema que nós vamos abordar hoje. Você já criou, e eu acho que se a gente juntasse as ideias de cada um, nós íamos chegar perto de alguma coisa que já existe um projeto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre um mundo ideal. Como seria um mundo ideal? Todo mundo tem a concepção de um mundo ideal, né? Então vamos falar sobre isso. Isso é utopia. Dá para fazer isso? Já existiu um mundo ideal? É possível se construir um mundo ideal? Mas mundo ideal é o quê? Baseado no quê? Qual é o parâmetro que a gente tem para criar um mundo ideal, né? Eu vou dar um espetáculo daqui a pouco, mas eu vou apresentar meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que está aqui quietinho até eu chamar ele aqui. Vou na sala para ele entrar agora, tá? E aí? Você tá bom? Tô 100.000%, tudo certo. Coisa boa, né? É, O importante é a gente poder estar aqui, né? Fazer essa horinha de compartilhamento com as pessoas, né? Falar sobre coisas ditas superiores, né? Que não são superiores, porque não existe superior e nem inferior, né? É tudo. a gente só fala sobre seres que habitam o mundo ideal, né? É isso aí, gostei, hein? Já começou bem. É, que é o mundo das ideias, né? Tá Então, tudo, porque assim, a gente aprende, nasce instintivamente, aprendendo a viver 24 horas, né? A questão é você aprender a viver a 25ª hora, que a 25ª hora de cada dia é aquela hora fora do tempo que daí obrigatoriamente te joga em uma outra realidade que é aquela a qual você pertence. Então esse é o grande aprendizado da vida, né? É como viver essa vida, vivendo a outra vida que é a tua verdadeira simultaneamente, né? olha só, já começou bem. Eu me lembro, deixa eu lembrar uma coisa aqui. No passado aqui, distante, 30, 40 anos, quando eu militava fortemente, era o meu dia a dia, a ufologia, o estudo dos discos voadores, extraterrestres, isso aqui, né? Então já se falava naquele. Professava a divina arte do Vimānika Shastra. Isso, exatamente, isso aí era uma maravilha. Bom É tempo. a ciência do controle de Vayu, Tá vendo? Já falamos sobre isso no Vida Inteligente. Quem sabe um já, dia a gente aprofunde, mas vamos lá. pode ser, pode Então, ser. um dia, aí, muito se falava, então existia aquelas coisas, vinham mensagens, né? A gente lia muitos livros que saíam com canalizações, essas comunicações entre comandantes e seres superiores e tal. E ali eles falavam, descreviam esse processo de ascensão que muita gente fala até hoje e acredita e milita até hoje na ascensão para uma dimensão superior, para transição planetária, essas coisas todas. Mas, naquele tempo, a gente falava, e era bacana, e continuo com essa ideia na cabeça, né? Que dizia que o mundo de quarta dimensão, que somos terceira dimensão, o mundo de quarta dimensão era o mundo onde não existiam divisas nem fronteiras. Não tinha cerca na sua casa. Não tinha dinheiro, porque cada um usava a sua habilidade para poder disponibilizar para o próximo aquilo que ele não tinha, e vice-versa. Você planta goiaba, eu sou um bom serralheiro, a gente fazia a troca de coisas. Eu te dou o que você precisa, você me dá o que precisa e vai assim. Né? Filhos, não era filho do papai e da mamãe, era filho da sociedade. Toda a Isso sociedade. Esparta já fazia, né? Então, mas quer dizer, então, esse mundo quadrimensional é um É, mundo maravilhoso. mas você veja que, e isso se enquadra bem no que a gente pode conversar hoje, né? Isso é um reducionismo, né? Você considera como a satisfação dos teus desejos como se fosse uma coisa assim tão inatingível no mundo atual que tem que jogar para um futuro na quarta dimensão, Tá vendo? o que é assim assim o que é uma coisa pueril, né? É uma coisa pueril, né? Assim
inerente às crianças, aquelas que ainda não amadureceram, com todo o respeito com quem acredita isso, porque ser criança é uma coisa boa, né? Mas não, o mundo da quarta dimensão, que é o que imediatamente nos segue, que nós rumaremos todos para lá. Então, assim, aí já com um outro sentido desenvolvido, a permeabilidade desenvolvida, um outro estado de matéria, aí essa questão de satisfazer os desejos, de não faltar alimento, de ter paz, isso vai ser parte de um passado narrado só nos livros da história longínqua, porque é tão completamente acima disso, é que quando as pessoas pensam de maneira geral, e é uma dificuldade, quando a pessoa pensa no futuro, né, ela vê o futuro só como diferente do passado. Então, qual que é o teu futuro? Se eu quero que o futuro seja melhor do que o passado, como é no final do ano, né? Aí chega no final do ano, você fala assim, feliz ano novo, quer dizer assim, você circunscreve e deseja para a pessoa felicidade só naqueles próximos 365 dias. Mas o que você deseja no ano novo? Eu quero saúde, felicidade, dinheiro, não quero trabalhar, quero comprar coisa, quero uma casa nova, quero fazer turismo, quero não sei o que e tal. Entende? Então, é a negação do que faltou, satisfação dos desejos e circunscrição temporal. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Aí, quando a gente pensa em futuro, é a mesma coisa assim, você pega pinhão, né? Aqui no sul nós conhecemos pinhão, né? Sim. No norte do Brasil eles não conhecem pinhão, né? Mas não vão pegar o Brasil. Você pega um habitante de Lhasa, né? Ou No do Tibete. Nepal, né? Do Tibete. E aí, assim, você sabe pinhão, né? Ele vai dizer assim, sim, 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 sei, li muito, né? Pesquisei no Google, vi o formato. Você sabe tudo, então, sua opinião? Sim, eu sei. Então, me descreve o que você sente quando está mastigando um pinhão. Pronto, não sabe mais nada. É essa que é a diferença. Então, Acabou a sabedoria dele. acabou a experiência porque o saber é o sabor, o saber é quando a coisa está diluída no teu ser, né? Aí aquilo faz parte de você. Então, quando você vai descrever o futuro somente como uma negação do presente ou do passado, né? Aí isso não é o futuro, né? Não é quarta dimensão, né? Isso é o é o depois de amanhã, não tem, né? Mas E a quando. gente trabalha para que essas ausências, esses desequilíbrios sociais, né, sejam realidade agora. Não precisa esperar que a matéria mude, que a consciência mude para que as pessoas tenham o que comer. Você lembra de um filme? Certamente você assistiu. Eu sei que você não é amarrado em televisão, tudo isso aqui, mas você deve ter assistido. Aquela pessoa, o filme, o telespectador vai lembrar já. Uma pessoa que vivia dentro de um Big Brother. Ele não sabia que era o Big Brother. As televisões, todas as televisões do mundo Não. viam a vida dele. Viam a vida dele. Ele vivia dentro de um estúdio e para ele era aquilo, porque ele nasceu lá, ficava lá, vivia lá, acontecia lá, e era programa de televisão. Todo mundo olhava ele. Então, Uhum. para esse personagem, depois alguém pode nos lembrar. Isso é o conceito de Maia, né? Sim, tipo o Platão lá também, né? A O caverna. mito da caverna. Então, Uhum. o que você estava falando? Claro, fica eu que não sei de nada. É muito mais fácil eu conjecturar, viajar, falar essas coisas todas que eu falei há pouco, desse mundo maravilhoso, sem divisas, sem fronteiras, tudo. Esqueci de dizer que era regido pelos 3 melhores seres constituídos geneticamente. Como eles mediriam essa genética boa, né? Então, não sei como é que é, mas você fala uma coisa dessa, você conta uma história dessa, ou você transmite uma mensagem dessa, nossa, quem é que não quer viver num mundo desse, Jorge? Você entendeu? Sei, Porque não, eu sei. eu não tenho parâmetro, não conheço mais nada. Então, Não, e você, como é uma distorção do conhecimento, porque sim, isso de um mundo ideal regido por 3 seres geneticamente superiores, né? É como se fosse assim,
uma história antiga distorcida. E qual é essa história antiga? Por exemplo, o ápice da civilização Atlante, onde Aí, havia uma tríade antropomorfizada. O que era essa olha aí. tríade? Era a própria divindade, né, com todas as hipóteses materializadas, e havia um mundo de harmonia, equilíbrio, paz, essas coisas assim. É que os mistérios eles vieram assim se perdendo ou sendo ocultados ao longo do tempo e viram fábulas e, na melhor das hipóteses, viram aspirações, né? Mas é Mas só por falta de conhecimento. não pode ser a memória celular das pessoas, já que nós somos parte de um todo e quando a gente volta com a experiência do todo. Isso aí não pode ser reminiscência que a gente carrega para poder aflorar hoje como uma ilusão ou como uma utopia, vamos dizer? Ou não? Já vamos conversar sobre utopia, mas não, porque assim pode ser uma reminiscência, mas não celular nem atômica, porque tanto o átomo quanto a célula estão evoluindo tanto quanto nós estamos. Por quê? Porque quando eu evoluo 1 milímetro, né, ou evoluo um nível de frequência, isso significa que atomicamente o meu organismo evoluiu. Atomicamente minhas células, meus tecidos, meus sistemas, meus órgãos evoluíram, meu corpo vital evoluiu, meu corpo mental evoluiu, meu corpo astral evoluiu. E como é que ele evolui? Há uma mudança atômica, entende? Então, uma reminiscência de um convívio com a divindade parte É, da própria intuição, da própria abstração, do próprio eu superior. Por quê? Porque isso é a realidade dele, é isso que existe em aí cada sim. um de nós, entende? É como se tivesse dois de nós convivendo juntos, né? Onde um não sabe o que é liberdade, né? E o outro vive em plena liberdade. Né? O que não sabe o que é liberdade é o persona, é a pessoa, né? E aí o que vive em plena liberdade pacientemente espera que aquela persona descubra o que é liberdade, é o primeiro passo, Ok. aspire à liberdade, é o segundo passo, e lute pela liberdade, é o terceiro passo. Quando chega nesse terceiro passo, que ela começar a lutar pela liberdade, daí então ele estende a mão e diz, opa, então vamos por aqui, porque nós temos que chegar junto no mesmo lugar. Enquanto isso, enquanto a pessoa desconhece o que é liberdade, como é que você vai conversar para ela qual é o gosto, contar para ela qual é o gosto do pinhão? Tem razão, não sabe. Mas, Jorge, que mundo que nós vivemos hoje? Vamos começar aqui. Que Sim. mundo nós vivemos hoje? Vamos definir o mundo que a gente vive hoje. Ele é ideal, não é? Que mundo é esse? Pergunta fácil, como sempre. Só, só pera da estação descascada, né? Assim, fácil de. Não tem problema, não tem nem o trabalho de descascar, né? Ai, ai, ai. Então, assim, a primeira coisa para a gente decidir e conversar sobre a questão do mundo ideal, eu decidi o que é ideal para mim. Porque o que é ideal para mim pode ser o não ideal para você, De né? acordo. Plena coisa. Então, todo mundo luta por um mundo ideal individual. Hum, E na maior parte das vezes, o mundo ideal é aquele no qual todos os desejos estão satisfeitos. E isso não tem nada a ver com o mundo ideal, por quê? Porque é um mundo astral plenamente alimentado. Está hum, longe de ser o mundo ideal, mas está perfeito, longe de ser o mundo ideal, perfeito. tá? Com relação ao ser humano, assim, o mundo ideal em termos de evolução, né, de todo o instinto é um dia, depois de eras sem conta, né, ele poder fazer parte do mundo das emoções, que é o máximo da evolução que pode atingir um instinto, né, é ele ser uma emoção. O mundo ideal para todos que habitam no mundo das emoções, né, todos os seres, os que nós criamos, os que todas aqueles, o máximo, né, que uma emoção humana pode almejar, qual é o mundo ideal, para que ela trabalha, para que ela existe? Para que ela seja uma razão concretamente concreta, né? Aí, um conhecimento concreto, qual é o mundo ideal, assim, com o que ele sonha,
para que ele existe, para assim, qual é o que é o objetivo de evolução dele, quem é o mestre dele. Uma abstração. Qualquer abstração é senhora absoluta de todo o mundo da mente concreta. Qualquer ação razoável é senhora absoluta de todas as emoções. Qualquer emoção é senhora absoluta de qualquer instinto. Qualquer instinto é senhor absoluto do plano físico, porque junto com o instinto está entrelaçado o vital, que é o senhor da vida. Então, sempre a gente tem um patamar, sempre a gente tem uma cadeia acima. Então, o mundo ideal depende até onde a minha vista alcança, né, e o que eu conheço, assim, qual é que é o grilhão, qual é a cadeia que eu quebrei. É aquilo que a gente estava conversando até agora um pouquinho. Como é que eu posso desejar o novo se para mim o futuro é só o diferente do passado? O futuro como diferente do passado não é o novo, é só um novo passado, né? Aí não Opa, consegue. bem É, falado. Passado, isso mesmo. lógico, lógico, porque eu vou perpetuar, né, assim, os hábitos, os vícios, as dores. Então, é como se o futuro fosse simplesmente o arrastar dos grilhões do passado ao longo do tempo. Arrastar na matéria do universo todos os lastros passados que eu tenho. Isso não é futuro, isso é um desperdício de futuro, né? Porque a essência de futuro, né, assim como a essência de presente, do ponto de vista de etimologia, é ver. Então, presente é o que eu vejo, né? O futuro é o que eu vejo. Agora, se o que eu vejo é só negação do que eu já vi, então estou desperdiçando o futuro, nem o presente, né? Então, não adianta eu desejar um mundo ideal, porque eu nem sei qual é o mundo ideal que eu desejo. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu nem tinha me passado. Você vê que as coisas, os ovos de Colombo estão aí presentes na nossa vida e a gente não se dá conta disso, né? Como é que você disse tudo? Como é que eu posso imaginar um mundo ideal se o mundo ideal é individual? Cada um tem o Perfeito, seu, cada um tem o seu mundo perfeito, ideal. perfeito, perfeitamente, perfeitamente, né? Aí, aquilo que eu defino como, assim, elementos que norteiam a minha vida, que regem a minha vida, que vão dizer qual é o ideal que eu tenho. Então, qual é que é o ideal? É aquilo pelo qual eu lido, aquilo pelo qual eu luto, aquilo pelo qual eu vivo, é o que me move. Se o meu ideal, né, é poder tomar cerveja todos os dias e ver futebol, né, então durante o dia o mundo para mim é um mundo não ideal, por quê? Porque eu estou trabalhando. Quando acaba o trabalho às 6 horas, eu vou para casa, me jogo no sofá, pego a minha cerveja, né, ligo no futebol e aquele é meu mundo ideal. Isso. Perfeito, perfeito. Né? Então o mundo ideal, onde é que ele fica? Ele fica na altura dos olhos de cada um. Esse que é o mundo ideal, né? Agora, se a gente for falar de mundo ideal, como realmente assim, deveria ser do ponto de vista universal, aí é outra história. Aí é outra história. Porque, Vamos assim, nós temos a mente reflexiva. A mente reflexiva, o que é? Então, eu recebo todos os impulsos do mundo que me cerca, né? E aí isso vem para a mente, para ela pesar, medir e contar, e então eu interagir. É assim que o ser humano funciona, né? 5 sentidos de recepção, 5 de geração, que são karma, indrias, né? E o fiel da balança, que é a mente decidindo o que fazer. Isso é a mente reflexiva. E a mente reflexiva é a tônica da mente reflexiva é sempre a insatisfação, assim, a inconstância, a revolta, né. Então, por quê? Porque quem domina a minha mente, a minha alma, são as minhas emoções ainda não trabalhadas, né. Então, sempre falta alguma coisa, sempre eu quero o carro novo, sempre eu quero a casa maior, sempre eu quero não trabalhar, sempre eu quero ter saúde, sempre eu quero vida longa, sempre eu quero, assim, é eu sou um conglomerado de desejos alimentados todos os dias, e a minha vida amanhã vai ser para alimentar desejos de criar novos, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Então a mente reflexiva, aprisionada pelos desejos,
ela tem, por constância, a insatisfação. E todo mundo que está insatisfeito todo dia chega a um ponto em que se revolta. Aí você se revolta e fala assim, tá, mas esse mundo real eu não quero, porque é só sofrimento. Eu não consigo ficar bilionário, eu não consigo viver a vida inteira sem fazer nada, eu quero um mundo ideal. Mas qual é que é o teu mundo ideal? Aí, aquele negócio, o mundo ideal eu não preciso trabalhar, eu tenho um carro novo, eu tenho um avião, eu tenho um helicóptero, eu tenho um barco, eu sou dono de um país inteiro, mas daí eu quero um país inteiro só para mim, porque com muita gente no trânsito me incomoda, e então o cara quer ser o imperador do planeta para poder viver no dolce far niente, né, no doce fazer nada, né, e todos os outros como submissos, escravos, não sei o que tal. Óbvio. Aí ele vai e suplica para a divindade assim, pô, Deus, né? Ou independente do que cada um acredite, né? Ele vai e pede, 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 me dê saúde, me dê paz, me dê alegria, me dê felicidade, me dê dinheiro, me dê recurso, né? Me faça ganhar na loteria, que eu encontre a contraparte que eu preciso, que eu mereço, não sei o que tal, e pede, pede, pede. O pedido desse tipo de mundo que é considerado real, ou mundo de sofrimento, ele não passa da raiz dos cabelos, assim, não chega a lugar nenhum. Né? Então, Como, Jorge, mas como discernir, por exemplo, eu desejo adquirir consciência, eu desejo crescer como ser. tá, só Como, isso aí a pergunta em si como já é, discernir já é a esses resposta. desejos? Hã? A pergunta em si já é a resposta, é o fato. No momento em que daí você consegue sair do ciclo desejo, satisfação de desejo, criação de desejo, insatisfação, revolta, né? Você não, isso não tem sentido. É o mito da caverna de Platão que você citou agora há pouquinho, né? Então você está lá aprisionado vendo as sombras do mundo na parede e acha que aquilo é real, né? Enquanto você não decidir e não se der conta que aquilo não é real, que você não pode ficar prisioneiro de sombras em você mesmo, né? E não decidir sair à luz do sol, não, você não caminha em direção ao mundo verdadeiro, ao mundo real, né? E aí você vai então se desvencilhar dos grilhões, não vai mais olhar para as sombras, vai reconhecer que quem fazia sombra era um fogo, né? Não é o sol. Você vai ter que caminhar para chegar na boca da caverna, você vai ter que sair à luz do sol, você vai ser ofuscado pela luz do sol, vai ter que compreender o sol, e ainda assim não é o mundo real. O mundo real é quando você, tendo contato com uma faceta diferente da faceta da autoescravidão a qual você se condicionou, né? É você daí decidir que você tem que ajudar os que não viram. Aí você está no caminho de chegar ao mundo real, que é a fraternidade. Então você tem condição de discernir o tipo de desejos, né? Vamos dizer. Não, é você, assim, você pode ter desejos, né? Desejo não é aquele conceito de pecado, né? Se você deseja um bolo de chocolate, você deseja ter um carro mais novo, porque assim, tem o meu carro que é uma porcaria, me incomoda um monte, assim, eu desejo ter um carro mais novo. Lícito, porque você precisa se movimentar, eu desejo viver dignamente, isso é lícito. Você não Sim, pode, você não pode não deixar se colocar como refém, né, de um mundo que você chama de real, mas é um mundo que assim, é uma jaula onde estão aprisionados você e os teus desejos, e tudo que você deseja é sair da jaula. Aí você sai, só que os teus desejos ficam presos. Daí assim, poxa, mas como é que eu vou viver se tudo que eu gostava está preso lá? entendi. Tá. Daí fala assim, não, mas você tem que ou andar em direção ao mundo real, né, e deixar teus desejos para trás, ou volta. Disse, mas daí eu vou viver assim, eu vou caminhar pela vida sendo uma mistura de chuchu com isopor, né? Assim, né? Aí, mas e o meu churrasquinho, e a minha cervejinha, e o meu futebolzinho, tal, e eu não posso mais xingar o juiz, né, no futebol. Ah, não, então eu prefiro voltar para a jaula. É aquele negócio, cara, não, cheguei no céu, mas aqui é essa mansidão, então eu preciso ir para o inferno que tem aquele agito, aquela coisa toda, festa todo dia. Entende? Então, enquanto você não se liberta disso, você não está nem em condições de saber qual é que é o mundo real. Porque acontece assim, quando você se dá conta do que é o que você chama de real, do que é o que você define como sendo o teu mundo ideal, que é realizar os teus desejos, né? Quando você se dá conta disso, você consegue criar o teu mundo ideal e viver o teu mundo ideal, porque, na verdade,
o que você considera como mundo real, né? E o que é objeto das tuas insatisfações, o que é objeto das tuas revoltas, e o que te aprisiona está em você mesmo, né? E aí, assim, para onde eu preciso ir para viver no mundo ideal? Para lugar nenhum, porque você está preso por você mesmo. E o caminho para chegar no mundo ideal é em direção a você mesmo. Agora há pouco nós falamos no começo, e para você lembrar, inclusive, que você falou que você ia falar, acho que chega um momento de que a gente pode falar até da utopia, né? A utopia, sim, vamos falar em seguida. Só então, assim, queria falar, assim, o que a gente considera como ideal. Primeiro a gente tem que, assim, destrinchar aquilo que a gente fala, né. Então, o ideal, o idealis é só relativo a uma ideia. E quando a gente pensa em ideia, a gente pensa numa coisa abstrata, mas a ideia, ou a origem do termo ideia, é o aspecto exterior das coisas, é aquilo que é visível. Tanto é que o ideia grego, ele vem de uma raiz, é, WID, veio do proto-indo-europeu, que é ver. Então, a ideia é aquilo que você vê. Então, assim, você me fala alguma coisa, eu digo assim para você: puxa, eu não faço nem ideia do que você está tentando me explicar. Não faço ideia, eu não fiz a imagem. Então, ideia não é uma abstração. Ideia é quando a coisa já toma corpo, né? Em um formato visível humanamente, para daí ela se materializar. Isso que é ideia, né? Então, ideia é realidade. Mundo, né? Então, tem o. Como é que é? Tem o mundo com origem etimológica latina como adjetivo, que ele é ele é ligado à questão da umidade e da limpeza, tanto é que se usa imundo, né, que é você não mundo, né. Sim, Então é ligado a essa questão do que seria rigidez, né. isso, E tem o mundo enquanto substantivo, originalmente, e veja que no grego tem o caos, que é os cosmos, né. O isso, cosmo, dono de cosmética, né, é um adereço, é a beleza universal é o cosmo, né. Isso tem a ver com o mundo, que o mundo originalmente ele definia, era um baú onde se guardavam as belezas, onde se guardavam as coisinhas de cosmética, adereço. Veja como a coisa é uma coisa muito linda. Então, o mundo, mundos, né? Era o nome estava para um baú onde se guardava assim, os adereços e a joia. cosmética. Joias, exatamente. E também a parte de cosmética, né? Então, o mundo é aquela coisa que permite você ordenar a beleza e guardar a beleza. Então, mundos do ponto de vista etimológico, é um recipiente organizado. E o mundo, na sua origem, em termos de etimologia, ele compreendia o mundo que hoje a gente chama de mundo, que é o globo físico, né? Bhumi, né? Que é a Terra, todos os seres que nela habitam, visíveis e invisíveis, e o cosmos. Então, todo o céu visível, mais o planeta e mais os seres, isso que é o conceito de mundo. E o que é esse mundo? É um baú, é um corte no universo, onde as coisas estão ordenadas, porque fora do mundo, né? Então eu tenho o caos, e aqui eu tenho o cosmos, e acima deles eu tenho Theos. Theos do caos gerando o cosmos, que é o mundo, Olha, beleza. né? Então, essa que é a origem da palavra mundo, da origem de mundo, origem de cosmos, né? É, então, quando eu digo um mundo ideal, é aquele mundo que está criado visivelmente. Aí vem a questão da utopia, né? Então, utopia foi criado, é um termo criado pelo Thomas More, More, Muro, né? Dependendo do idioma. Em 1516, ele descreve então um estado social onde aquilo que você citou não tem guerra, Eu todos tenho o são livro. alimentados, todos têm educação, as coisas assim. Então, ele criou o termo utopia. Só que
o termo utopia é não, né? E topos em grego é lugar, né? Topos, né? Então, Isso o topos é não lugar. Quando você sim, um mundo utópico que você deseja, que não só pelo existe. fato de desejar, ele já existe. Por quê? Sim, Porque ele existe na ideação. Então, quando você tem uma ideia de alguma coisa, ele já deixou de ser utopia, por quê? Porque ele existe materialmente. Então, qual é o mundo ideal? É aquele que você engendra mentalmente, é aquele que você cria mentalmente, para que daí então isso tome densidade e aconteça, né, na tua vida e para todos os seres. Esse é o mundo ideal. Então, a mente discriminativa, que a gente conversou agora há pouquinho, então ela tem por função a insatisfação. E o complemento da mente discriminativa, que seria a mente universal, ela vive o quê? Ela vive o mundo ideal. Então é como se fosse assim, a minha persona, né, ela vive no mundo da mente discriminativa, que é o mundo real, né? E eu renego o mundo real. Por quê? Porque o meu mundo real não conversa com o meu mundo ideal. Só que o co- meu mundo ideal é a minha bem, mente universal que está em mim mesmo, bem né? colocado. E a minha mente universal, como está em mim mesmo, né? Ela permite que o meu mundo ideal exista em qualquer lugar. Mas daí eu separo, eu digo assim: "Não, esse mundo eu não gosto, porque ele é o mundo real e não me satisfaz meus desejos. Eu desejo um mundo ideal onde os desejos estejam satisfeitos". Não, não é um mundo ideal. Você quer um mundo encapsulado real, onde todos os teus desejos sejam satisfeitos todos os dias, por mais loucos que sejam. E o mundo ideal só vai, assim, ter a mínima possibilidade de aparecer para você quando você parar de usar a tua vida para alimentar desejos e criar um mundo de negação e de revolta e de insatisfação, porque você é uma máquina de produzir desejos. É como se, assim, se o eu superior de cada um, que vive a mente universal, que vive no mundo ideal, chegasse para mim e falasse assim: "Poxa, mas você só sabe criar desejo todo dia? Você não faz outra coisa? Tua vida é para isso? Todo dia você deseja uma coisa, todo dia você deseja, e quando você satisfaz o desejo, né, aí você cria outro, não espera nem aquele desejo fazer a digestão, e você já cria outro, e outro, e outro, e outro. Quando é que você vai começar a viver? Você vai deixar de alimentar só teus desejos, teus medos, a dores, horrores, essas coisas assim, né? Aí, então, a mente universal que coexiste com a mente discriminativa em cada um de nós, né, que seria o ser humano e o seu próprio espírito, ou eu superior, fazem com que coexista em cada um de nós o mundo ideal e o mundo real. O grande embate, o grande desafio é fazer com que o mundo real, que é real entre aspas, né, ele perceba, né, que na verdade ele é uma dádiva do mundo ideal. Por quê? Porque é o mundo ideal que permite que exista a mente concreta, né, a emoção, o vital, o físico, é dali que vem, assim, quem permite que vitalmente o desejo seja criado e alimentado, é o que emana do mundo ideal, que é a mente universal em mim. Então, o mundo de loucuras em cada um de nós é uma dádiva paciente do mundo pacífico em cada um de nós. Muito bom, muito bem colocado. Agora, nossa, sensacional. É, Nossa, você está sendo muito feliz hoje. Como é sempre, porque mas assim, é porque não, assim, a gente tem que ver assim que, na verdade, não há distinção entre mundo real e mundo ideal, porque não é assim, nós claro, estamos você aqui está hoje, né? mostrando isso com felicidade. Porque, por assim, a gente está aqui hoje, né? Daí eu pensei assim, quanto é que eu tenho na conta? Já chegou a 1 bilhão de reais? Não, né? Óbvio, né? Então, esse mundo real é uma porcaria porque eu precisava ter 1 bilhão, porque eu quero ir Sim, lá comprar, né, uma montanha só para mim, essa coisa assim. É o mesmo mundo. É eu que decido, né, se ele é o real ou se ele é. Então, o mundo que eu vivo hoje, né, ele é o ideal ou ele é o real? Ele já não é mais nenhum dos 2, porque os 2 se fundiram.
ele tem todos os embates de um mundo material, porque tem que trabalhar, tem que se alimentar, tem família, tem nação, tem não sei o quê, todos têm coisas para resolver. Só que essas coisas para resolver, elas educadamente e pacientemente coexistem com a divindade consciente em mim. Então, está atrasada a conta, não quer dizer que o mundo é uma Não, porcaria. Não, não, é um mundo ideal onde eu tenho uma conta para pagar porque eu consumi alguma coisa que era necessário. com A certeza. questão é a não escravidão, a questão é a opção pela liberdade, a questão é até onde eu olho, a questão é qual é que é o meu conceito de futuro, a questão é o quanto eu vivo em função dos meus desejos, a questão é o quanto eu sou egoísta. Egoísta, lembra de incursão um tempo atrás que é uma das funções, uma das variantes do falso conhecimento. Egoísta é Perfeito. aquele que coloca a persona acima da própria individualidade, e não tem egoísmo, né? Não tem nada a ver com o ego, que é aquela pessoa que é o personalista. Então, você coloca os teus desejos, a tua persona, acima da própria coisa cósmica. Daí, o mundo ideal em você pacientemente espera que você fique tão revoltado, tão assim cheio, né, de viver um mundo de Maia, um falso mundo real todos os dias, que daí então você diz não, eu não sei o que é o mundo ideal. Agora é o seguinte, a coisa do jeito como está, não quero mais. Aí você começa a andar, surge, ambula, levanta-te e anda. Aí a coisa começa a acontecer. Agora eu vou te fazer a pergunta, que a gente estava caminhando para isso. Não precisa rir, não, que eu não vou ter. O mundo, sinarquia, o mundo ideal, não seria uma utopia? Olha que bonitinho. Pegamos as três coisas. Utopia, então, não é, porque o topos é não lugar. Sinarquia, ela não só existe conceitualmente, como existe na alma de muitas pessoas, a sinarquia move minha alma. Eu trabalho para um mundo sinárquico, né? Então isso Sim. é real, não é utopia. A sinarquia já foi modelo de governo, né, do Império de Han, foi modelo de governo na China, no Egito, na Etiópia, na Líbia, na própria Grécia. Então, só que depois, aí, com o tempo, isso foi degradando e hoje se desconhece. Então, não é uma utopia. Agora, é uma das bases para que um mundo ideal ele possa ser experienciado socialmente, porque você tem o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade no quê? Na educação. Isso que A eu ia perguntar. educação é libertadora. Sem educação, todos os níveis, filosófico, científico, científico acadêmico, de mistérios, de iniciação, todos os níveis de instrução, né? Então tem que haver liberdade, por quê? Porque cada ser humano tem uma tônica, ele precisa ser alimentado na sua tônica. Como que é a liberdade de educação? Como seria sinarquicamente a liberdade de educação? Aí é uma boa pergunta. Você tem que, assim, a cultura, a criança com uma parte que é comum a todas elas, não é? E uma parte da educação, já desde criança, você vai analisar qual é que é o perfil dessa criança, qual é que é como é que são aqueles negócios que é o sanguíneo bilioso, é o Os temperamentos? temperamento, qual é o temperamento dessa criança, qual é que é o perfil dessa criança. Logicamente, se você está em uma escola preparada para construir um mundo sinárquico, né, aí o magister, né, o professor, o mestre daquela criança, magister, mestre é o professor, né, o que se destaca com relação à criança, né? Perfeito, Ele perfeito. vai olhar, né, e aí pela cor de alma da criança, ainda em formação, sem interferência no meio, ele vê o que tem de escândalos e danos, e pela cor de alma ele define arte, atividade templária, atividade guerreira, atividade comercial, né? E aí então começa Isso não seria uma interferência ao livre-arbítrio, de forma alguma. nada, não, porque aí a criança ela vai se desenvolver tendo o alimento que ela precisa em contato com todas, aí chega em determinada idade, passou de 3 ciclos de 7, né, ela está construída de acordo com suas tendências, né, e ela diz, não,
Eu fui completamente feliz até agora. Agora eu vou ficar durante um período trabalhando aquilo que me dá satisfação, que é trabalhar a terra, né? Eu sonhei por 20 anos que eu gostaria, né, de trabalhar a terra. Eu quero ver, né, uma árvore frutificando, que é o universo se manifestando, né, numa nova vida, uma fruta nascendo, né? E aí eu experiencio. Então, agora eu contemplei de tal forma a beleza que eu estou pronto para contemplar e praticar não só a beleza nesse reino, né, do reino vegetal. Eu estou pronto para contemplar a beleza cósmica. Daí então você opta e vai ser preparado, né, para ter uma função templária, que assim você vai propagar um outro tipo de conhecimento, né? E aí você fica na função templária, né, o tempo que você quiser, diz, não, agora eu preciso propagar a ética. Ah, você quer propagar a ética? Sim, então agora você vai ser um guerreiro. Guerreiro não é o que mata, não é Sim. o que invade, não é o que sangra, né? Guerreiro é o que empunha a espada, a espada, Tá com né? fome? A espada da sabedoria, sabe? Sim. E aí, então, essa questão do livre-arbítrio é que permite, porque daí, e assim, quando você vai querer mudar de atividade, você vai ser preparado para que a tua alma tenha a cor daquela tônica que você quer. Como é que ela vai ter a cor? Vai ser inserido em você todo o conhecimento adequado para você ser, então, um comerciante, Sim. né, um trabalhador, um guerreiro, um sacerdote, não importa o que você. A Chance questão que norteia é assim, é, paz. Se o que você faz te dá paz e essa paz te traz felicidade, não existe vida superior à tua no universo. Então, isso é na educação, liberdade na educação. Aí, perfeito. o segundo item, né, é a igualdade. Igualdade de onde? Na justiça. É assim, um procedimento igualitário para todos os seres. E essa justiça é a distribuição do conhecimento, é acesso ao conhecimento, é acesso às tônicas de evolução, é assim, tudo é justo, tudo é equânime. Espera aí, você disse, olha a chance que nós estamos tendo de explicar bem as coisas. Você está falando do conhecimento. Mas hoje, por exemplo, daria para implantar o mundo sinárquico aqui, porque você já falou muitas vezes aqui. Eu não posso dar a pólvora e o fósforo para um ignorante, o que desconhece o que é um fósforo. Você Aham. dando esse conhecimento para uma pessoa que não sabe fazer Mas uso é dele, mas como é isso? mas é por fase, mas é por fases. Então, você vai ser alfabetizado, você vai ser ensinado, e você vai estudar, e você vai se preparar. Chega um ponto em que eu te dou pólvora e fósforo, e você se não precisa, porque eu faço fogo, faço o fogo surgir, Mas no regime sinárquico, Jorge, nós teríamos né. que zerar o mundo, então? Porque as pessoas são diferentes, os níveis intelectuais são diferentes, Não, as, mas as aí é consciências que são tá, diferentes. não é que são níveis intelectuais diferentes, é que são pessoas, com linhas de evolução diferentes, então todo mundo tem o perfil intelectual absolutamente necessário para ter uma vida plena e feliz. Todo mundo tem? Todos. A infelicidade começa quando então daí baseado nos teus desejos, você quer uma coisa que não. Sabe, Cabe, por assim, eu adoraria uma bicicleta, você passa de um carro esporte, né, eu disse assim: "Puxa, eu quero aquele carro esporte, porque ele anda mais que a minha bicicleta", e eu passar a vida inteira frustrado para comprar, né, aquele carro esporte, e daí eu vou comprar, né, e vou estar ali encapsulado no trânsito fechado, e eu vejo um passar de chinelo, né, e de bermuda contente, né, pedalando, eu assim: "Puxa, mas eu era feliz quando eu podia, quando eu tinha liberdade, e agora eu sou refém do meu desejo", é, entende? Então, liberdade de educação, igualdade na justiça, e aí vem a parte que daí é o que mais hoje está acentuado no mundo, que é a fraternidade na economia. O que que é a fraternidade na economia? É todos têm o necessário. E não é imposição do Estado, não é um regime socialista, comunista, não é um regime imperialista, não, assim, é nada o que existe hoje se compara com o regime sinárquico, né. Então o que que se tem? O necessário.
Ele falou assim, mas como é que você vai dar o necessário se aquela pessoa pode querer mais do que ela precisa? Aí é que está, é um estado de consciência. É um estado de consciência. Você diz assim, ó, você entra aqui nesse silo, né, e pega todo o alimento que você precisa para o ano. Você entra aqui nesse cofre e pegue todas as células, todo o ouro, toda a riqueza que você precisa para se manter feliz, saudável, pacífico e contribuindo para o estado social ao longo da tua vida inteira. Aí você fala assim, mas o cara que é ganancioso, ele vai entrar lá de caminhão. Não, é que daí, nesse momento, nesse mundo sinárquico, ninguém pensa em pegar um caminhão, porque daí tem um respeito ao próximo, porque foi construído ao longo da educação. Qual o tempo para se implantar um mundo sinárquico? Uma geração. Você pega um grupo de crianças, né, e começa a educar adequadamente, quando essas crianças com 21 anos tiverem em condição de interagir no meio social e começarem a ocupar postos chaves, né, nesse mundo deturpado de fim de ciclo, se instalou a sinarquia, spes Aí, mestres in semine, é o aí, lema da Sociedade Brasileira de Obiose, fundada pelo professor Henrique José de Souza, aí, né, da qual eu faço parte, entende? Então, arrancando do zero hoje, em quantos anos, né, a gente pode ter um reflexo sinárquico em toda a estrutura, em todo o tecido social de uma nação? 20 anos, que não é razoável. nada, que não é nada. Todos nós vamos viver para ver um mundo sinárquico. Né? Então, liberdade na educação, né, igualdade na justiça e fraternidade na economia. Então, você cria uma ambiência social adequada para quê? Para que todos consigam viver no seu próprio mundo ideal. O somatório do mundo ideal de todos é o mundo ideal de cada um e é o mundo ideal. Esse é um movimento pouco conhecido, vamos dizer, a sinarquia. É praticamente desconhecido, né? Você que está, você que é um fervoroso adepto dessa filosofia, não é filosofia, né? É a Você filosofia? pode dizer que é uma filosofia, claro, claro, Pode ser. é uma Como é que filosofia. você que está, você deve estar mais a par do que eu, do que quem está nos assistindo, como é que estão essas sementes pelo nosso planeta? As sementes da sinarquia? Assim, ainda em terra árida, né? Porque como a gente vive um fim de ciclo, então a maior parte das atenções por assim, você está andando em uma rua que é uma rua calçada, né? Assim, uma Sim, rua assim, essas ruas centrais nas cidades onde não passa um carro, né? Aí de um lado da rua você tem uma cacofonia, né, uma barulheira, ou você tem uma briga, uma discussão, alguma coisa assim, ou aconteceu um acidente, qualquer coisa. E no outro lado da rua você tem uma pessoa, né, bem quieta num banquinho, tocando uma flauta doce a meio tom, isso. né. Aí, o que que vai te chamar a atenção? A briga no lado, da rua, de um lado, ou você vai parar e contemplar a beleza, né, no outro lado? Depende Então hoje daquilo que me alimenta, né? Daquilo que eu me alimento. perfeitamente, qual é que é o mundo ideal? O mundo ideal é alimentar a convulsão, né, é a anarquia ou é a sinarquia, sabe? Então aí, hoje as sementes da sinarquia já existem, porque se não existisse a semente, a gente nem estaria conversando, né. Claro, Então claro. existe o mundo das ideias, né, ela é, assim, ela é o ideal da humanidade, a humanidade vai caminhar para isso, né. Só que ela está em processo de construção, né, até você imagina assim, eh, como implantar um mundo ideal sinárquico em um regime político ou como a gente tem hoje de maneira geral no mundo como um todo? Você vai ser escorraçado, você vai ser taxado de doido, você vai ser ou chamado de esquerdista, ou direitista, ou centrista, ou isto ou daoísta, quer dizer assim, vão te rotular de tudo que é coisa, mas menos do que você é sinarquista, né. Sinarqué, né, sin é junto e arqué é princípio, então é um governo de princípios, é um estado de consciência, né. Você seria, olha só, estou perguntando para você no ar e ao vivo, entendeu? Quero sua opinião ao ar e ao vivo. Você seria capaz de montar
um currículo de estudo sinárquico para uma, Sem, para sem a uma menor, criança, para sem a uma menor, criança, para uma sem a criança, menor dúvida. você consegue? Sem a menor dúvida. Então, você se compromete comigo a fazer isso? Sim, mas não sei quando, né? Porque você sabe o volume de coisas que eu tenho para fazer, né? Tem que ser antes da gente ir embora daqui desse plano, né? Quando a gente for, vamos continuar escrevendo do mesmo jeito, Não isso vai não nada. muda, não muda nada, não Ali muda não nada. tem caneta nenhuma nesses cantos aí, ó. Não, mas assim, eu luto, assim, eu espero, né, assim, que antes que termine a minha utilidade para a lei, A né, gente pode começar a na mexer nisso, antes que fazer. termine a minha utilidade para a lei na superfície, eu espero, ver um mundo sinárquico, né, ou já 100% realidade ou 99% realidade. É para isso que a gente vive todos os dias, Eu né, estou pedindo isso tá. para você, é porque a cabecinha aqui já funcionou, já tem fonte para ir verificar a. Porque, o mundo sinárquico, o mundo ideal, né, e aí são Queria sinônimos, começar pela educação. Você começou, o primeiro item que você falou foi educação. lógico, e você veja, assim, o que que a gente tem feito nesses 15 anos? Sementes sinárquicas. Sabe por quê? Porque, assim, são gotas de iniciação, minutos de iniciação para que cada um se mova, para que cada um ande, para que cada um busque sair da caverna, para que cada um saia do seu mundo de claustro de desejos, né, para que cada um pare de brigar com o que eles chamam de mundo real e perceba que já vive no seu mundo real, para que daí entenda o conhecimento, né, em conseguindo ver, então essa fusão do eu de cada um com a persona de cada um, materialize uma ambiência que em si é sinárquica, sabe. E muita gente trabalha, né, para a sinarquia, ao redor do mundo, cada um à sua maneira, não exteriorizando como assim, eu faço abertamente, né, Sim, não entendi. exteriorizando, né, mas às vezes, assim, dá uma opinião, né, em um governo, né, faz um ato qualquer para impedir que, assim, que os governos destruam a educação, destruam a equanimidade, destruam a justiça, Por essas isso que coisas tem que ser assim. mostrado um projeto, tem que ser uma coisa factível, você mostrar que a pessoa possa ler, estudar, compartilhar com alguém. Né? Não, isso vai estar escrito, isso eu me Ficar só comprometi no já mundo comigo das mesmo, ideias não vai isso vai conseguir. estar escrito não só para a parte da educação, mas um plano sinárquico, assim, ó, vamos arrancar do zero, construir um país sinárquico, como é que se constrói? Aí a parte de, a eleição é diferente, assim, os aglutinados de seres humanos são diferenciados, mesmo dentro de um modelo, de cidade atual, e aí, assim, não existe o poder econômico mesmo hoje, se consegue montar uma estrutura sinárquica, sem que o poder econômico seja dominante, tem uma porção de coisas que se consegue fazer, e se implementar um processo sinárquico de maneira tranquila, fazer uma transição para a sinarquia. O mundo não tem que acabar para que a sinarquia comece, não tem que haver a terceira, quarta, quinta, 10ª guerra mundial para que os que sobrarem implantem os Estados, isso não vai acontecer, Se não é você assim que acontece. imagina, vamos viajar um pouquinho no pensamento. Você imagina hoje você fazer, construir, iniciar em algum lugar desse país com o título Escola Sinárquica Henrique José de Souza, por exemplo, ou Eu Jorge posso ir Antônio. embora, não, eu não, Henrique, eu prefiro. Você entendeu? E eu posso ir embora no outro dia, Deixa o aí eu estou impacto. liberado. Eu acho uma coisa factível. Eu acho uma coisa super Sim, eu factível. acho que sim, Aí eu acho sim, que sim. uma É. escola sinárquica, o Então, que é isso? você Que, sabe, Greg, que uma coisa como muito interessante, a importância da educação no mundo sinárquico, né. Então, teve um período que daí o egípcio era sinárquico, né, e, por exemplo, se você pega a pirâmide, ela representa o mundo perfeito, o mundo ideal, porque ela tem o quaternário, que é o mundo humano, né, sim, e aí tem os ternários nas laterais, que são os triângulos, e tem uma cúspide, né, então ela representa todo o processo evolucional. Eh, Num sistema sinárquico, o rei, ou imperador, ou presidente, se a gente quiser chamar, no mundo ocidental atual, ele precisa ser referendado por um colégio, né,
E esse colégio é formado, sabe por quê? Por professores. Então, o presidente ele é referendado pelos educadores, né? E ele pode ser trocado, é como se fosse um parlamentarismo, né? Mas de quem manda, é quem define as coisas, não é o poder legislativo, é um poder que está acima do executivo, do legislativo, do judiciário, que seria um poder moderador, que são os seres humanos, é o povo. É aquela diferença entre autoridade, poder e força. Hoje se confunde poder com autoridade, por isso que nosso mundo é confuso, né? E fala na Constituição, de início, todo poder emana do povo, e em seu nome será escrito. Não, não é todo poder emana do povo, está errada a nossa Constituição. É toda autoridade emana do povo, e o povo delegará a alguém que cumpra em seu nome poder por tempo temporário, poder, vírgula, temporariamente, que são os mandatos. Então, todos os poderes se subordinam ao povo. Isso é sinarquia. Então, um conselho de educadores, né? Ele tem um conselho de educador no país, nos estados, no município, no bairro, e aí aglutina por profissão, e aí tem o sistema de escolha de eleição, e tem o referendo, né? E aí, uma coisa funciona assim, lindamente, perfeitos, sabe? Perfeitamente, né? Esse é um sistema sinárquico, e é a expressão de um mundo de paz e de alegria, né, no mundo humano. E é completamente factível, porque, assim, a base de um mundo ideal é a verdade. O professor disse assim, como é que é? A a aquisição da verdade é o mais elevado dos ideais humanos, né? Isso é uma frase do professor Henrique José de Souza, né? Então, quando eu busco a verdade, então buscar a verdade faz parte da instrução, e o buscar a verdade é o meu ideal, é o mais elevado ideal que o humano pode ter. Por quê? Porque em ele buscando a verdade, ele em si passa a viver no mundo ideal. Perfeito. E o mundo ideal é o mundo das ideias, né? Então, tem outra frase do professor que ele fala assim: a ideia é o verbo. Então, assim, aquilo que está acima do mundo das ideias, que ele toma corpo, ele toma carne através da pena. Então, quando você escreve, o verbo que mantém o universo, que toma forma na ideação e desce até na matéria. Então, o mundo ideal é aquilo que já tomou forma e está aguardando para ser colocado em prática. Só que antes que eu possa cobrar do outro um mundo ideal, eu tenho que me comportar idealmente. Ou a pergunta é, tá, qual é o teu ideal? Como a gente gostou nisso. O que te move? O que te move? Né? Eu sou um idealista. Você é um idealista? Tá, então o que te move? Aí eu luto contra as minorias, a favor das minorias. Sim, ótimo, ótimo. Mas daí quando você luta a favor da minoria, você odeia a outra parte? Sim, então isso não é ideal. É como defender os animais e odiar os humanos que os consomem. Então você Perfeito. teria que odiar também os animais, por quê? Porque os animais consomem-se entre si, né. Então, o mundo ideal, né, é aquele onde conceitos como antipatia, ódio, revolta, as coisas são desconhecidos, não é que eles existem escondidos embaixo das pedras e nas cavernas das almas de cada um, não, inexistem, inexistem, né. Então, quando chega um ponto em que daí o ex abundante accordes as lacto, que assim, a boca fala o que do teu coração transborda, né, e aí em você o que tem é fraternidade, o que tem é paz, né, daí então você tem como legenda, né, paz, amor, sabedoria, inclusive tem uma parte do lema da sociedade, do hino da sociedade, assim: "Paz, amor, sabedoria, nossa legenda adorada". Então, se você tem como legenda paz, amor, sabedoria, você vive o mundo ideal. Se você pratica o mundo ideal, você compartilha paz, amor, sabedoria. Você esparge, né, você semeia, né, e como você está pegando esse mundo ideal, né, e semeando no mundo humano, o mundo humano está se transformando.
Isso que a iniciação faz. Perfeito. Então, agora, ó, você faz o projeto que eu vou começar a buscar terreno em São Lourenço para lançar fundamental da escola sinárquica. Ah, Grego, que a Agartha te ouça, que a lei te ouça, né? Não falei E que besteira, a falei gente uma coisa. possa estar, assim, alegremente lembrando desse dia e tomando um chá bem quentinho, sentado na frente lá do colégio, ouvindo o barulho das crianças brincando, né? Todo mundo, Que a lei permita isso. tudo que você vê no éter já está começando a ser materializado aí. Exatamente, porque quando você vê, ele já não é mais utopia. Por quê? Porque ele está materializado. A questão e a grande dificuldade é porque, assim, a gente imagina na mente concreta, a gente imagina no astral, né? Mas a gente imagina o tempo inteiro, a gente imagina no mundo abstrato, o tempo inteiro a gente imagina no búdico. O que falta é olhos para ver no mente abstrata e olhos para ver no mundo búdico. Por quê? Porque o mundo abstrato e o mundo búdico, né, pertencem ao mundo ideal em mim, né? E o plano das emoções e o plano mental concreto e o plano dos instintos pertence ao pseudo-mundo real em mim. Quando os dois se fundem, eu tenho um divino humanizado, uma humanidade divinizada, e eu tenho um mundo que não é nem mais o mundo ideal, nem mais o mundo real, é o mundo. Perfeito, perfeito. Então, a partir de hoje, o senhor já está nomeado por mim, o autor da ideia, o diretor dessa escola. Não precisa, não quero dirigir. Eu quero, se eu passar só na frente, assim, eu ouvir o barulho das crianças, eu já estou muito satisfeito. Gravem aí, já está feito. Escola Sinárquica Henrique José de Souza, São Lourenço, Minas Gerais. Está lançado. Assim, eu te parabenizo, assim, do fundo do coração, só por você pronunciar isso, né? Que bom ouvir. Se apareceu, eu vou inventar. Não, que bom. Apareceu. Eu acho que uma leva de crianças sinarquicamente educadas. Já pensou? Pronto. Educai as crianças e não será necessário punir os homens. Que magnífico. Porque Jorge, aquele negócio que se fala que os céus pertencem às crianças, essas coisas assim, né? Não é só a criança de idade cronológica, né? Mas é por ele, aquele ser humano que em si conseguiu equilibrar cérebro e coração. E o que é equilibrar cérebro e coração? É fazer com que o coração, que é a mente concreta, fique de mãos dadas com o timo, né? Que é de onde emana o amor, né? fazer sua. Aí você tem amor, sabedoria, né? Que é o fiel da balança. Vontade, amor, sabedoria e a atividade, né? Vontade divina, atividade humana e amor, sabedoria que une os dois. Esse é o E, mundo ideal. então, ótimo, muito obrigado. Obrigado a você, fiquei muito feliz de ouvir esse negócio que você Você disse. é um Para mim é um privilegiado, presente. você é um privilegiado de estar no lançamento da pedra fundamental da escola. O que aconteceu nesse momento? Ô, Jorge, foi maravilhoso. Essa vida é muito boa. Eu tenho gostado muito dessa vida, sabe? Muito obrigado mais uma vez Obrigado a você, Grego. e vamos tocar em frente. Quem sabe? Vamos materializar essa ideia. Sabe? Tá, Grego, assim, ó, o grande trabalho é romper essa barreira entre o que a gente vê pronto na mente abstrata e no mundo do amor universal, que é o mundo lúdico, o mundo da intuição, é romper a barreira e transformar isso em ideação. Quando você transformou em ideação, você trouxe essa ideia abstrata e deu para ela uma primeira veste, se deu um entorno de matéria mental para ela poder ser visualizada e verbalizada. E aí você verbalizou e aí, então a gente deu uma segunda veste que é a emoção em ouvir isso verbalizado, a ponto de a gente sorrir e ficar feliz. Então ela tem uma semente búdica, ela tem uma veste abstrata, recebeu uma veste concreta para poder ser verbalizada, né? E em sendo verbalizada, recebeu uma veste astral, uma veste de emoção, a ponto de deixar feliz e fazer sorrir. O resto é só botar tijolo um em cima do outro, realmente. E eu não brinco com coisa séria, você sabe disso. Né? Eu sou uma pessoa alegre e eu falei sorrindo porque eu tive a satisfação Eu sei.
Eu sei. Tipo, Não, essas coisas eu também não brinco, assim, porque brincar com a iniciação é como brincar com a vida, e a vida, essa vida que eu estou vivendo agora, pelo menos não é para brincar, é para trabalhar, né. é isso aí, somos dois. Brother, obrigado, meu querido. Forte abraço. Um grande abraço aí, obrigado, e essa conversa para mim foi um presente aí. Opa, para nós aí. Tchau, tchau, até a próxima. Fiquem bem, fiquem em paz e procurem compreender que o mundo ideal que vocês buscam, na verdade, já está em vocês, porque senão vocês nem conseguiriam, viver o que se considera só como mundo real e mundo indesejado. Valeu, obrigado, um abraço. Obrigado. Gente, olha, eu vi a coisa, hein? E espero também que vocês ajudem a ver o que eu vi, para que a gente possa, juntos, né? A gente possa materializar essa ideia, né? Ideia sinárquica. É isso aí. Um fraterno abraço e um feliz sempre.